Bom dia a todos. Meu nome é Manuela Toledo. Eu sou médica geriatra, aluna do doutorado do professor Dr. Luiz César, na disciplina de tecnologia das matérias-primas sintéticas. É um prazer muito grande estar com vocês e vamos falar um pouquinho do uso dos biosensores no monitoramento de medicações. Tema interessante, fundamental e também mostra para cada um de nós o avanço, né? O avanço na pesquisa e análise de medicamentos nos fluidos orgânicos. O roteiro de nossa apresentação breve será falando um pouco do que são os biosensores, um pouco do histórico, como funcionam, a importância e aplicabilidade, alguns artigos trazendo atualização sobre o tema e uma conclusão breve sobre o assunto. O que são biosensores? Os biosensores, como o próprio nome diz, o bio vem do natural, do orgânico, e sensor é da captação. Então, é a captação de influências de dados orgânicos, que podem ser desde medicamentos, que é o tema de nossa discussão, como alguns eletrólitos, como alguns fluidos, algumas substâncias orgânicas, como os carboidratos, a glicose, como destaque. A gente vai falar lá na frente um pouquinho dos glicosímetros. Aqui a gente tem alguns exemplos de biosensores largamente utilizados na população, como o glicosímetro, o oxímetro de pulso e algumas tecnologias como smartphones, que estão já captando frequências cardíacas, captando a oximetria, que é a saturação, através de sensores em relógios, em celulares e assim por diante. É o avanço. Falar um pouco do histórico dos biosensores para a medicação, a gente vai um pouco antes de medicações, vieram os primeiros biosensores, e a gente fala nesse grande cientista, Leland Clark, de 1964, ele é considerado o pai dos biosensores. E ele foi espetacular, primeiramente captando o oxigênio em fluidos como água, sangue, e foi muito interessante e foi um grande passo na ciência. E com a avançada tecnologia do tempo, ele foi ainda se aperfeiçoando ainda mais e foi um grande contribuidor para outros biosensores com a análise de outras substâncias. Então, o pai dos biosensores está aí, o americano Leland Clark. Quando falando dos tipos de biosensores, a gente também tem que lembrar um pouquinho dos segmentos de um biosensor. O biosensor, ele tem o biosensor, o bioreceptor, que é aquele segmento do biosensor que vai receber o analito, a substância a ser analisada. Temos o transdutor e temos o detector. O transdutor ele vai fazer o processamento, o detector vai fazer a captação e expor para o leitor a análise do processo, né? Temos, em média, 5 tipos de biosensores. Os eletroquímicos, né, que tem muito a ver com o elemento biológico, quando age em relação à geração e consumo de elétrons. Temos 3 tipos. Os potenciométricos, né, que tem um exemplo é o pH-metro. Temos os ampirométricos, um exemplo muito comum é o glicosímetro. Temos os condutimétricos pela condução da corrente elétrica e temos os biosensores de ureia. Temos ainda os biosensores, os ópticos, que nas características das ondas, né, de luz, as ópticas, ele consegue captar influências e características do analito e assim consegue trazer para nós informações sobre tal. Um exemplo é o oxímetro de pulso. Temos os piezoelétricos, né, que é com a base no cristal de quartzo. Um exemplo é o teste rápido de Dengue. Temos os termométricos, que pela variação da temperatura, ele vai mostrar para nós a análise de modo especial dos pesticidas, que são elementos químicos que têm no processo de reação de um biosensor uma liberação significativa de calor. Temos os magnéticos também, que vão utilizar ondas magnéticas para a captação de dados do analito em questão.
A importância e a aplicabilidade estão em vários setores da medicina. Como a gente falou do CERCLAC, o Leland CERCLAC, ali foi primeiramente a captação de oxigênio em vários fluidos, né? A gente tem aplicabilidade no quesito de pesquisa de medicamentos. Medicamentos, por exemplo, na quimioterapia, será que um quimioterápico ele está na zona tóxica? Será que ele é suficiente? Porque cada vez mais na medicina a gente percebe que, apesar da medicina ser baseada em evidência, né, ela vê segmentos e pessoas em bloco, mas a resposta é muito individual, né? Ela é, mesmo que sejam pessoas gêmeas, cada um tem uma resposta específica. Então, quanto mais personalizado o tratamento, quanto mais especializado o produto, melhor. Melhor resposta, menos efeito adverso. Então, o biosensor na captação de medicações, de quantidade de medicação no indivíduo em particular, por biosensores cada vez mais baratos, cada vez mais práticos de uso, cada vez menores, é um grande avanço no cuidado com o outro, do animal ao ser humano. Quando a gente fala nessa captação de oxigênio para ver saturações, quantos pacientes foram beneficiados, dividindo a água no paciente que precisa de um suporte mais melhor, né? E dependendo até do grau de atendimento de urgência, até um paciente que a gente ratifica que está bem. O biosensor que pode ser utilizado numa dosagem de ureia, o biosensor que na oncologia pode trazer para nós um dado de um marcador tumoral, a captação de um marcador tumoral que pode sinalizar recidiva de doença, diagnóstico precoce de doença, como no câncer de pâncreas. A gente pode, no avanço dos biosensores, ter inúmeros benefícios. Então, a importância é a captação cada vez mais precoce de dados que podem trazer benefício para a população estudada. E a aplicabilidade, ela pode ser várias áreas da ciência, né? Desde pesquisa científica até a vida prática, cada vez mais personalizada e dirigida. Vamos falar um pouquinho dos artigos científicos para trazer um pouco esse tema de biosensor, já que compreendemos melhor, para a prática clínica. Eu estou aqui com 3 artigos científicos selecionados muito interessantes. Esse primeiro artigo que vocês estão vendo aqui, não sei se vocês conseguiram perceber, que ele foi feito na Indonésia, e ele fala um pouquinho, né, é uma revisão, e ele traz para a gente o avanço dos biosensores e a importância de cada vez mais se aprofundar nessa pesquisa, né, no sentido geral, de cada vez ele ser mais específico, mais sensível, né? E da importância, o impacto de saber monitorar as drogas individualmente para o benefício do paciente em questão. Temos outro artigo bem interessante, esse aqui, quando a gente fala, ele é da China, 2024, e fala da terapêutica, né, das tecnologias de monitoramento em drogas que estão emergindo cada vez mais específicos, cada vez mais sensíveis, cada vez mais específicos e também um custo melhor, porque é objetivo realmente e ser reprodutível, né? Também destaco aqui ainda falando um pouco desse artigo chinês. E aqui um artigo que estou até com ele na mão, é um artigo feito... Continuando sobre nossos artigos, esse artigo bem interessante da Itália, 2018, mostrando um pouquinho dos benefícios, né, da tecnologia dos biosensores em vários segmentos. Me destacou muito o uso na oncologia, individualmente a captação de dose tóxica, dose terapêutica, porque é um limiar muito tênue entre dose tóxica e dose terapêutica e individualizado para a criança. Na variedade das crianças, uma quantidade de quimioterápico, no idoso também, só porque idoso é uma dose reduzida, não. É muito individualizada pelo status performance do paciente, pela condição individualizada, pela farmacocinética, farmacodinâmica, pela distribuição corpórea, pelo teor de gordura, pelo teor de água. Então, cada vez mais uma saúde personalizada e algo que o biosensor pode trazer para beneficiar
os avanços na ciência. Esse artigo traz algumas tabelas interessantes com uma avaliação individual de várias medicações. Então, eu trouxe para vocês verem a análise individual de dose de análise. E aqui a gente vê medicações tão comuns como o ácido acetilsalicílico. Então, será que eu preciso de 300 miligramas pós-infarto? Ou se para mim 100%, 100 miligramas é suficiente? Será que o desconforto no meu estômago, se eu usasse uma dose menor efetiva, não aconteceria? Então, é fantástico essa análise cada vez mais especializada que avança. Quando a gente fala de perspectivas futuras, a gente tem que olhar para o horizonte e parabenizar realmente todos os pesquisadores que começou ali com o leilão e que não desistiu e que persevera de modo especial no Brasil. Então, as perspectivas futuras é cada vez mais os biosensores mais específicos, mais sensíveis, biosensores que consigam estar antenado e captando as tendências do projeto Genoma Humano, analisando também a parte genética, o avanço nas neoplasias, na detecção precoce, de modo especial, um desafio muito grande é o câncer de pâncreas, que muitas vezes, quando já traz sintomas clínicos, a doença já está avançada. Será que os biomarcadores não trariam benefícios na detecção precoce e efetiva, dirigida àquela população? Por exemplo, um destaque é a população brasileira, que é muito diversificada, para cada povo, para cada indivíduo. Nas doenças neurodegenerativas, a captação precoce de um Parkinson, quantos benefícios traria? Nas demências, sabemos hoje que as alterações bioquímicas neurodegenerativas podem acontecer até 20 anos antes da manifestação clara da doença. E os biosensores? Será que poderiam captar essa deposição de proteína tal, de beta-amiloide, antes da sintomatologia? Quantas perspectivas para o futuro? Conclusão. Precisamos cada vez mais avançar na ciência e não desistir. O caminho é perseverar para trazer esse benefício a toda a população. Então, biosensores cada vez com melhores custos, mais sensíveis e específicos, e quem sabe, não só um analito sendo avaliado, vários analitos, cada vez mais acessível à população, mais portátil e reproduzível. Um desejo que todos tenham se beneficiado e recomendo os artigos de leitura para todos. Muito obrigada.